Hoje a gente vai falar de coisas que você pode deixar para depois na sua obra, tá? Mas aí tem que ser estratégico no que você vai pensar para deixar para depois, né? Evitar deixar uma coisa que vai te dar um transtorno aí numa reforma depois, né? É deixar para depois alguma solução, mas não deixar para depois uma nova obra, né? Então a ideia é essa, tá? Coloquei na live que ia ser 3 coisas, né, para poder fazer uma live mais rápida. Aí comecei a estudar aqui para fazer para vocês. Ó, tem uma lista de coisas que você pode deixar para depois, mas aí tem que pensar bem o que você vai deixar para depois, tá? A Vivian falando aqui, ó, o elevador. O elevador, você pode até deixar o elevador para depois, né? Mas se você quer um elevador na sua casa, você tem que pensar antes, tá? Então, esse é o tipo de observação que a gente tem que ter muito cuidado. Tem coisas que se você deixar para depois e quiser fazer, você vai reformar tudo, você vai quebrar tudo. E o objetivo é exatamente não fazer isso, tá? É a gente pensar o que você deixa para depois sem desfazer tudo, tá? Então, é isso mesmo. Mas se quer o elevador, pensa logo agora, tá? A gente ainda tá na parte de projeto aí. Dá pra colocar o elevador na sua casa? Dá, mas aí tem que mudar um monte de coisa ainda, né? Então vamos com calma. Então, pessoal, me digam aí, eu quero saber a opinião de vocês. O que é que vocês acham que pode ser deixado para depois? E assim, tá? Eu não estou falando, certo? Tá, só da obra não, né? Eu estou falando que até para contextualizar, né? Vou começar a entrar aqui no nosso assunto de hoje, tá? Para contextualizar, o deixar para depois, isso aí veio a partir de um sentimento que eu tive em uma reunião com o cliente, né? O cliente bem apreensivo em Regis, quanto é que eu vou investir nessa casa toda para estar morando, né? E aí o estar morando é bem mais amplo do que construção, tá? Então eu vou falar aqui da obra, decisões de obra, tá? Mas vou levar em consideração não só a obra, vou levar em consideração toda a etapa para a obra acontecer e depois tem coisas que vêm depois da obra que também você pode adiar um pouquinho, tá? Então vamos pensar aqui, vamos focar aqui em várias situações que você pode deixar para depois sem evitar uma nova reforma, um quebra-quebra muito grande, tá? Então, para contextualizar, quais são as primeiras etapas ali de quem já tem o terreno, tá? Vamos presumir aqui que você já tem o seu terreno e você vai fazer a construção da sua casa, tá? Então, as primeiras etapas são as etapas de projeto, tá? Então, você pode deixar etapas de projeto para depois? Sim. Eu não aconselho. Por quê? O projeto você está concebendo o que você vai fazer. Então você vai ter por meta, por alvo, alguma coisa definida e palpável, tá? Então você consegue fazer um orçamento, você consegue fazer um dimensionamento, você consegue fazer sua programação financeira com um projeto completo em mãos. Se você já excluir alguma etapa de projeto, você já está tirando toda aquela etapa, não só da parte de projeto, planejamento, mas também de execução. Então você está cortando uma grande parte, tá? É possível, sim. E aí eu vou dividir aqui o projeto em 4 grupos, tá? Tem o projeto de arquitetura, que é a concepção de layout da sua casa, a concepção dos ambientes, das fachadas, tá? Então, essa etapa realmente é imprescindível. Não dá para você deixar o projeto de arquitetura para depois, até porque você não vai ter, basicamente, nenhuma base para fazer um quantitativo, para fazer um orçamento, para fazer nada, né? Então, o primeiro ponto é o projeto de arquitetura, não dá para deixar para depois, tá? Nós temos os projetos de engenharia. Então, você vem estrutura de concreto, você vai vir com projetos elétricos, você vai vir com projetos hidráulicos. Isso também não dá para deixar para depois. Por quê? O hidráulico você ainda vai precisar para aprovar o teu projeto, tá? Então, é uma etapa também essencial. A parte de aprovação a gente chega já lá.
mas você vai precisar do projeto hidráulico para aprovar. Mas o elétrico e estrutural não é necessário na aprovação, tá? Mas eles são necessários para a tua obra. Então, você tem que ter eles, né? Então, não dá para deixar para depois isso. Você pode até, vamos dizer assim, minimizar o impacto de um projeto como esse. Você vai fazer um projeto elétrico, você vai atender a norma técnica. Você vai colocar poucos pontos de iluminação, você vai colocar o mínimo de tomadas. Será que isso é interessante? Quando você chegar na sua casa, que você tiver tudo pronto, cadê as tomadas para os meus equipamentos? Então, tem que se pensar nisso também, ok? Então, será que vale a pena eu economizar agora, nessa parte de projeto, fazer um dimensionamento mínimo e depois, lá na frente, eu vou ter que reformar, né? Eu vou ter que modificar em obra. Sempre modificar em obra é mais caro, tá? Tudo que não está no papel, não está pensado, não está planejado, na hora não vai ser mais fácil, mais barato, tá? Tem aqui o Cláudio me fez uma pergunta sobre a construção em EPS. Te respondo já, tá, Cláudio? Só eu chegar aqui na parte da obra, eu já entro nessa parte que é de sistema construtivo, tá? É uma opção aí que você é uma decisão que é importante você tomar antes, tá? Então, você vai economizar em projetos? Reis, eu não vou investir agora no meu projeto de interiores. Você está cortando toda essa etapa de projeto, de concepção, até a obra. Então você pode deixar isso para depois? Sim. É o que eu aconselho? Não. Porque com o projeto em mão você vai conseguir orçar, ter realmente uma visão geral do que você vai investir na sua casa, no seu apartamento, na sua obra, tá? E aí sim você consegue se planejar, ok? Vou tomar uma aguinha. Enquanto isso, vocês vão me perguntando, tá? Eu quero ver as dúvidas de vocês, o que é que vocês imaginam que você pode deixar para depois, né? Eu falei aqui só da parte de projetos ainda, né? Concepção, né? Mas na obra, o que é que vocês acham que pode deixar para depois sem dar uma dor de cabeça grande lá na frente, tá? Não é só deixa para depois e pronto, não, tá? Bom, pensando em projeto, eu acho que a arquitetura de interiores é importante. Depois a gente vem com um projeto paisagístico, tá? Que é a decoração da área externa. Reis, eu posso deixar para depois? Sim. Da mesma forma como a arquitetura de interiores ali, o paisagismo você pode deixar para depois. Mas, novamente, você sem projeto, você não tem uma previsão de custo. Você não tem um planejamento, ok? Você não tem como você se programar para aquela etapa no futuro, tá? Então, é importante que você invista nessa parte de planejamento para você ter a sua programação de investimento, sua programação financeira, certo? Inclusive, tá, pessoal? Quem quer construir financiado pela Caixa, que é uma modalidade que está muito forte atualmente, é uma construção financiada, o financiamento da construção, você vai precisar de todos esses projetos, claro, interiores e paisagismo não, mas arquitetura, elétrico, hidráulico, estrutural, você precisa de todos esses projetos orçados, né, para você comprovar que vai executar aquela casa naquela forma, daquele jeito, né, e você vai ter que executar basicamente o que está projetado ali, tá? Pode ter alguma mudança ali durante a obra, sim, tá? Mas eles analisam o projeto. Então, é importante você estar com pelo menos os projetos de arquitetura e engenharias ali juntos para poder você dar o primeiro passo do seu sonho, tá? Então, segunda etapa, projetos, né? Você precisa de aprovações. Regis, dá para deixar para depois a aprovação? De forma alguma, tá? Porque você estaria investindo numa obra que você não tem uma segurança que aquilo ali
está de acordo com a legislação, tá? Então você pode ter problemas grandes no futuro se você deixar para depois, tá? A aprovação. Então não dá para deixar para depois, tá? E outra, tá, pessoal? A legislação ela pode ser mudada, né? As cidades, né, são vivas, então as legislações elas são atualizadas. Talvez não na velocidade que a cidade precise, né? Mas você imagina que você constrói sua casa sem aprovar. A legislação muda e no dia que você for documentar, aquela casa não é mais permitida estar construída. Pode ter um grande problema, tá? Então isso aí não deixa para depois, tá? E aí, obra, sim, aí na parte da obra, a gente tem coisas que a gente pode deixar para depois, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu estou falando em linhas gerais, tá? Quando chegar aqui nas obras eu vou falar alguns itens, mas eu só vou me aprofundar nos 3, tá? Dependendo aí da nossa conversa, eu faço outra live, outro vídeo, aprofundando os outros, tá? Mas hoje eu vou me focar em 3. A minha meta é que as nossas lives fiquem um pouquinho mais curtas, né? Era 1 hora, então era sempre uma conversa longa, né? A ideia agora é fazer lives mais curtas. Deixa eu colocar o celular aqui no silencioso, porque senão daqui a pouco ele toca. Então vamos lá, tá? Então, depois de projeto aprovado, eu dividi em 2 etapas, 2 grandes etapas, tá? Que é a obra, construção, e a parte de decoração, certo? Decoração e paisagismo, que é, vamos dizer assim, deixar a sua casa mais bela, com tudo que você precisa para morar, tá? Então, tem coisas que você consegue deixar para depois, tem coisas que não. E tem decisões que fazem com que parte fique para depois, tá? Então, vou começar aqui a só pontuar as coisas em construção que você pode deixar para depois, tá? Você pode deixar para depois piscina, tá? Não vou aprofundar agora não, tá? Você pode deixar para depois o deck ou a edícula, né? Você tem aquele deck gourmet, que você pode ser uma segunda etapa da sua obra, certo? Você pode pensar a sua construção em etapas, tá? E aí tem que ser bem pensada isso. Isso tem que ser uma decisão que vem de projeto, tá? Então você tem que estar com isso pensado desde quando você conversou a primeira conversa com o seu arquiteto, lá no início, tá? Inclusive, você tem que entender se onde você vai construir, se pode fazer isso, tá? Tem condomínios que o que você aprovou tem que ser construído. Em exceção, edícula e piscina. Normalmente você pode deixar isso para depois, mas ampliação de casa, então você vai fazer um projeto, pode até fazer um projeto maior, mas para ele ser construído por etapas, mas você vai aprovar uma etapa, depois você vai aprovar outra etapa, tá? Então, você pode pensar uma casa em etapas. Regis, eu quero uma casa térrea, que eu vou ampliar uma parte depois, certo? Eu posso ter um sobrado, um duplex, né? Sobrado é mais aí pro sul do país, as pessoas chamam mais de sobrado, e aqui é casas duplex, né? Ceará. Então, eu posso ter uma casa duplex que eu vou ampliar parte do meu térreo também, certo? Eu posso também ter uma casa duplex, sobrado, que eu vou ampliar a parte de cima. Essa é uma opção. Eu posso ter uma garagem que eu vou ampliar depois. Então, isso tem que ser pensado, tá? Qual é a opção. Aí eu já vou saltar para a parte de decoração, tá? E depois eu vou aprofundar os itens que eu acho que são menos impactantes para você deixar para depois numa casa completa, tá? Você pegando a chave e entrando. Irmãos à obra, você vai entrar, o que é que eu posso deixar para depois ali no programa, o que é que você... Tá? Então, na parte de decoração, a parte de decoração é sempre a parte mais fácil de deixar para depois, certo? Porque você deixar para depois construção vai sempre te gerar um transtorno no futuro, certo? Decoração, eu posso deixar para depois iluminações decorativas, tá? Vou aprofundar nesse item daqui a pouco. Posso deixar para depois móveis soltos, né? Você não precisa estar com todos os móveis da sua casa para estar morando.
Posso deixar para depois decoração, objetos decorativos, tapetes, almofadas, certo? Quadros, vasos, até na divulgação da live, né? Uma parceira nossa que falou comigo e eu tava pensando, ela vai me matar depois, porque é justamente a parte dela que eu vou dizer que pode deixar para depois. Mas, né, a Sônia, lá da Terra Brasilis, né? Então, do ateliê Terra Brasilis. Então, Sônia, me desculpa, mas vamos lá. Decoração eu posso deixar para depois. Eu posso estar morando na minha casa e ir aos poucos fazendo minha decoração ficar completa, ok? Móveis fixos. Também, móveis planejados, marcenaria, eu posso deixar para depois. Mas esse é um item também que eu vou daqui a pouco aprofundar. Posso deixar para depois o paisagismo, posso deixar para depois pinturas especiais, algum revestimento especiais, tanto na parte interna como na área externa, certo? Revestimentos, eu posso ter um revestimento 3D, que eu não vou colocar agora, que o meu investimento é mais limitado, eu vou focar em outra coisa, certo? Então, é possível. Claro, assim, pessoal, eu quero que todo mundo entenda que, para mim, é muito mais interessante eu lhe orientar a fazer tudo. Mas a gente tem que estar no time do cliente, né? Pensando junto com o cliente, vendo a possibilidade do cliente. A gente tem que ser o arquiteto que põe o pé no chão junto com o cliente e faz o sonho acontecer. E não faz um sonho pela metade que vira pesadelo, tá? Então, eu estou vendo soluções aqui, mas no mundo ideal é chegar, chave na mão, abre a casa e está tudo pronto. Mas, assim, a gente sabe que os investimentos são por etapas, né? Muitas vezes o cliente se programou para uma etapa e não para todas as etapas de uma vez, tá? Outra coisa que você pode deixar para depois, a decoração de muros internos, que faz parte do paisagismo, né? Um revestimento especial de muro externo. Se você está numa casa de rua, você vai ter aquele muro mais bonito, com um porcelanato, você pode deixar isso para depois, né? Então, esses são os itens que eu coloquei aqui que você pode deixar para depois. Se vocês tiverem mais alguma aí sugestão, que vocês lembrarem, que a experiência da obra de vocês deixaram para depois. E me diz aí, ó, quem já fez reforma, você deixou alguma coisa para depois? E aí eu vou fazer uma pergunta mais. E você fez depois? Ou deixou e não fez nunca? Porque muitas vezes a decisão de deixar para depois é a decisão de não fazer mais, tá? Porque falta paciência, né? Você quando vai fazer depois tem que mexer em outra coisa e acaba que não só o fôlego financeiro fica comprometido, mas a paciência de ter outra obra, né? Porque aí você está diferente. Se você está numa construção nova, você vai estar dentro, é uma reforma, tá? E aí muda tudo, tá? Aproveitei que eu pontuei todos os itens aqui, certo? Que a gente que eu vou selecionar 3 para falar com vocês, né? E vou tomar uma água e vou agora responder alguns comentários que eu estou vendo que estão aparecendo aqui, tá? Enquanto vocês pensam aí, o que é que vocês deixaram para depois? E me mandam, tá? E aí pode ser qualquer reforma, tá? Pode ser a reforma do apartamento, a construção da casa. Me diz aí o que é que vocês deixaram para depois. E se arrependeu, tá? É bom quando a gente faz e conta a história dos outros que não deu muito certo, porque aí as pessoas entendem também o que é que pode dar errado e pensam melhor, tá? Então vou voltar aqui. O Cláudio ESV perguntou: qual a sua opinião sobre construção em EPS? Cláudio, é uma tecnologia, não é nova, mas é uma tecnologia que está ganhando força agora, né? Que é a construção com paredes de isopor, se é essa específica que você está falando, né? O EPS é as paredes de isopor, né? É bem interessante, tá? É necessário mão de obra especializada,
É necessário um projeto melhor pensado de forma modular para ela dar certo, né? É uma obra que ganha muito na sua justificativa, porque, claro, eu não sou especialista nisso, mas o que eu converso com os meus parceiros, ela tem um investimento um pouco maior, mas ela é mais rápida. Então ela acaba, que pela velocidade, sendo mais econômica, porque a obra está, só para quem não conhece, obra, você tem custos da obra em si, o custo do tijolo, o custo do EPS, o custo do cimento, que é o que você vai gastar na obra. Mas você tem custos que circundam aquilo ali, que não são por serviço, são por tempo, tá? Então, uma obra mais rápida diminui alguns custos que são por tempo, que aí, no geral da obra, tornam ela mais barata. Então, é uma tecnologia que eu acho que está ganhando força agora, né? Tem um potencial de industrialização maior. A nossa construção civil ela é muito artesanal, né? Então é muito feito à mão, né? É forte isso, handmade, né? Que é feito à mão. Então a nossa construção civil é muito artesanal. Qualquer processo de industrialização vai facilitar, né? Então eu acho super interessante, né? Tem um desempenho térmico interessante por conta do isopor, né? Então tem uma tecnologia ali por trás embarcada que eu acho muito bacana. Então logo eu quero também já estar desenvolvendo projetos com essa tecnologia, né? A gente sempre quer embarcar nessas tecnologias novas para a gente conseguir alavancar aí mais o nosso mercado. Não sei se eu te respondi, se não te respondi bem, me manda aí mais uma pergunta que eu respondo. Vou ver aqui o que é que vocês deixaram para depois. O Cláudio, o mesmo Cláudio, a piscina. Ele fez uma pergunta. Piscina, deixar para depois, é um item, tá? Mas aí a gente tem que analisar com calma, porque não interfere tanto na tua obra, mas vai te dar uma reforma depois. E mesmo assim, tá, pessoal? Tudo que você vai deixar para depois tem que ser pensado em projeto, ok? Porque se você tira um setor da obra e não faz com que exista alimentação de infraestrutura para aquela obra que você vai fazer depois, você vai quebrar o que você fez antes para poder alimentar, tá? Alimentação elétrica, alimentação hidráulica, alimentação, a saída de esgoto. Então, se você está pensando em construir por partes, pensa isso, porque você vai ter que deixar a previsão para depois ampliar. Não é só, corta esse pedaço aqui, rasgo a planta da casa no meio e constrói só daqui para frente. Não é assim não, tá? Tem que pensar tudo o que você vai fazer ali, certo? E isso é tempo de projeto, né? Você vai provavelmente investir um pouco mais em projeto para as coisas ficarem bem pensadas e você não investir mais na obra, tá? Porque depois, se você tiver que investir, eu digo que usar o papel, tá? É mais fácil do que quebrar o tijolo ou mexer o cimento. Então, gasta o tempo ali no projeto que auxilia na obra, ok? Bom, mas vamos lá, eu vou selecionar os 3 itens que eu acho que são menos impactantes, certo? Para você te excluir da sua casa pronta, tá? E aí, vou colocar aqui itens de casa pronta, tá? Porque muitas vezes clientes pensam que móveis projetados não fazem parte da obra, mas tem que fazer, tá? Porque se você não está na obra com isso, você vai estar reformando depois, refazendo pintura, né? Refazendo gesso, forro, porque vai ter interferência com os móveis. Então faz parte da obra. Então, primeiro item que eu acho que pode ser deixado um pouquinho para depois, que você tem um impacto de custo dependendo das suas decisões, um impacto relevante, é iluminação decorativa, tá? Vou contextualizar o que eu acho que deve ser deixado para depois. Toda a infraestrutura da sua iluminação decorativa tem que estar feita. Eletroduto, fiação, certo? Posicionamento.
Se for numa calha iluminada, numa sanca de gesso, né? Depende aí da região, como é que chamam, depende dos profissionais. A calha tem que estar feita, tá? A sanca lá, o rasgo no gesso tem que estar feito. Ou deve estar feito. Se você deixar para depois, você vai cortar, fazer detalhe, fazer reestruturar o gesso. Vai deixar para depois muita coisa, né? Vai deixar um custo muito alto para você fazer morando ou para você fazer depois. Tá? Então, luminárias decorativas, você pode deixar elas para depois. Tá? Esse é o primeiro item que eu acho que é o item que pode ser deixado ali para depois. Segundo item, tá? Eu vou pular aqui a parte de decoração, que a decoração você pode se mudar, certo? Sem você estar com a sua casa 100% decorada, né? Então, você pode se mudar tendo os móveis soltos, mas a decoração você pode ir fazendo por etapas, depois comprando, né? Projeto é interessante por quê? Porque você define o que é que você vai comprar, né? E você pode inclusive se programar. Quadros, você pode se programar objetos decorativos e comprando por partes, né? Aproveitar e fazer o chá de casa nova, né? Para ver se ganha dos amigos também é uma boa, né? Aproveita aí e já não deixa para depois. Chama a galera para ajudar, né? Então, móveis soltos, você pode deixar parte dos teus móveis soltos para depois. Claro que aí, até em uma conversa com esse mesmo cliente, né, que me motivou a fazer essa live para vocês, ele disse: Regis, vamos elencar o que é essencial na minha casa? É a casa quase toda. Porque se você está fazendo uma casa pro teu estilo de vida, a casa toda é essencial para você, né? Mas vou elencar para vocês aqui o que é que ele me elencou, tá? Ele disse: não, Regis, olha, eu preciso que a minha área de serviço e minha cozinha estejam prontas. Tá? Ótimo. O melhor lugar para mim da minha casa é o meu espaço gourmet, então eu quero que ele esteja pronto, né? O espaço que eu fico mais com minha família é a sala, então eu gostaria muito que tivesse pronta. Pronto, já foi o pavimento térreo praticamente todo, né? Ficou só faltando ali que da casa dele era um depósito, né? A garagem, que enfim é só colocar o carro, né? E o quarto de serviço, que também precisava estar pronto, porque ele precisava ter essa área pronta. Então, foi o pavimento térreo inteiro. Aí ele subiu o pavimento superior e disse: olha, eu estou trabalhando muito em casa, eu preciso que o meu home office esteja pronto, né? O meu quarto e meu closet não dá para eu me mudar, assim como o quarto e o closet dos meus filhos também não. Só ficou faltando o quarto de hóspedes, né? Que ele disse que não era prioridade ali mas que a sogra sempre ia visitar ele, então ele precisava também. Então, quando a gente faz uma casa pensada no seu jeito, tudo é essencial para você, tudo é prioridade para você, porque você está pensando como é que você vive, como você usa cada canto, né? Então, é importante você elencar esses itens do deixar para depois, porque tudo é muito prioritário, tudo é muito necessário, né? Então, móveis soltos, você pode deixar eles, tem os essenciais, mesas, cadeiras, sofás, você deixa ali os essenciais definidos. Claro que se você recebe muito, você vai priorizar ali a sua área de social, de sala, de gourmet, né? Mas a gente tem que entender que as coisas podem ficar por etapas. Você definiu ali no seu gourmet uma área de estar, você deixa a área de refeição um pouquinho para depois, ou você priorizou a sua área de refeição, que você vai usar a sua refeição ali na sua varanda gourmet, onde você vai usar para o seu dia a dia de refeição, você deixa a área de estar um pouquinho para depois, né? E assim, o deixar para depois também, tá? Não é 100%, é parcialmente, tá? Você não vai fazer todo o ambiente, mas você vai deixar os itens principais, sofás, cadeiras, poltronas, mesas, isso tem que ter, porque senão você não vai conseguir usar o ambiente, tá? Então, móveis fixos, né? Eu falei aí todos os ambientes essenciais para o cliente.
É imprescindível que closets você já tenha, porque isso gera uma reforma muito grande depois, né? Normalmente os closets são espaços menores, mas com muitos móveis, né? Então você gera isso. Então o ideal é que você faça logo. Mas painéis de TV, né? Painéis nas paredes, móveis que não são específicos ali de armazenagem, você pode deixar eles para depois, tá? Então, o primeiro item seria iluminação decorativa, e o segundo item, móveis, certo? Soltos e fixos que você vai poder deixar ali para o segundo momento, tá? Um item que às vezes o cliente não se atenta com tanta profundidade, tá? São os revestimentos decorativos, tá? Pinturas também, tá? Então a gente está falando de pinturas especiais que às vezes têm um valor agregado, né, num espaço que é maior, num espaço que é mais amplo. Então, se você deixar a parede toda preparada, tá? Inclusive algumas coisas que a gente desenvolve aqui, paredes externas que são muito grandes, né? Que você vai ter um detalhe construtivo que vai ser um destaque na sua fachada, mas que talvez no momento você não vai investir tudo aquilo ali. A gente faz o estudo de cores, tá? Para simular o mais aproximado possível, certo? Aquele resultado. Então, a gente pensa nisso para que você deixe para depois, mas que sua casa não fique parecendo nua, né? Tem casas que a pessoa, você vê que a casa, inclusive as imagens de uma casa muito bacana, e quando você vê que tirou alguns detalhes daquela casa, a casa parece outra, né? Parece que desceu alguns degraus ali na escada do design, né? Então, a gente, para tentar evitar isso, a gente já faz uma simulação, né, de algumas cores que a gente vai conseguir simular aquele efeito. A gente não vai nunca conseguir exatamente igual, porque as escolhas dos materiais são muito estratégicas, né? Principalmente na parte do design, elas mudam muito a questão de equilíbrio, de textura, de luz e sombra, né? Mas a gente entende e tenta fazer com que o resultado fique muito bom, mesmo não ficando o excelente que ficaria com aquele material em destaque, tá? Então, o terceiro item que eu vou colocar é esse, revestimentos e pinturas especiais. Isso pode ter um impacto muito grande ali no teu orçamento. Então, e isso faz parte da obra. E é um item que, dependendo, é bem mais fácil fazer. Você pegar o exemplo de uma fachada que você tem uma pintura marmorizada, ou um marmorato, ou você vai ter aquele concreto desenformado, certo? Isso você pode deixar para o segundo momento, tá? Você pode aguardar um pouco e depois fazer aquilo. Novamente, o ideal que a gente acha é sempre que os nossos filhos, né, que são os nossos projetos, eles estejam completos, né? Ninguém gosta do seu filho ali com um pedacinho a menos, né? Mas a gente, como eu disse, joga no time do cliente, tá? Então esses eram os meus 3 itens. Como o Cláudio me falou aqui de piscina, tá? Eu vou acrescentar o quarto aí, já que o Cláudio me instigou a falar mais com vocês, tá? A minha ideia é que a live fique normalmente, daqui para frente, 30, 40 minutos é o que eu estou conseguindo, né? Mas eu vou responder aqui o Cláudio, que eu acho pertinente a pergunta dele, tá? Piscina é o principal item de obra que a gente deixa para depois, tá? É o campeão aí de escolhas do cliente para deixar para depois. Porém, a gente sempre alerta ao cliente, a gente coloca as opções que ele tem. Por quê? Porque o que é que vai acontecer depois que você decidir fazer sua piscina, tá? Primeira coisa, você vai cavar um buraco enorme no seu terreno. Isso é um transtorno, né? Você imagina você viver numa casa por alguns anos, aquele gramadinho, tudo fechadinho, todo lindo, sua área
de convivência ali já incorporado ao seu estilo de vida, e depois você vai cavar um buracão naquele local. Então, é um transtorno, né? Você vai ter que tirar toda essa terra, você vai ter que fazer a estrutura, você vai ter que conectar a sua instalação, que deve estar preparada para receber a piscina, na instalação da piscina, tá? Regis, eu não pensei na instalação da piscina, eu não deixei a previsão de nenhuma instalação para a piscina. Esse é o problema de você não projetar, tá? Você não pensar antes. Porque aí você vai quebrar paredes para puxar a tubulação. E normalmente o que tem tubulação é onde tem revestimentos, é cozinha, são banheiros, né? As tubulações normalmente estão em paredes revestidas. E aí você vai ter que quebrar para alimentar o seu sistema, certo? Então, o que é importante? Entender que aquilo ali vai ser uma reforma e vai ser um transtorno para você, ok? Você vai ter alvenaria, porque você vai fazer a piscina, você vai ter impermeabilização, revestimentos, você vai ter um mini canteiro de obras ali dentro da sua casa, você morando. Então, essas decisões é que a gente faz, todas as decisões que eu falei de construção por fases, vão impactar nisso também, tá? Então, essa é a decisão. Se você deixar para depois o que tem menos obra, é sempre a melhor opção, certo? Por isso que eu coloquei mais a parte de decoração, de acabamento, de alguns acabamentos, tá? Até os acabamentos de banheiro, já não aconselho tanto você deixar para depois, tá? Então, a piscina você tem que entender isso. Você deixa ela para depois, mas já faz o teu projeto com aquela piscina definida, com aquela piscina fazendo parte do teu projeto, tá? Claro que aí eu também, se a gente pega uma casa que existe e desenvolve um projeto de piscina, de paisagismo, a gente consegue resultados espetaculares, tá? Tem que integrar com o que existe. Não dá para você fazer o puxadinho da piscina e depois a piscina não se conectar com sua casa. Quando a gente projeta de início, já está uma linha de raciocínio, já está uma necessidade que o cliente nos mostrou. Tomar uma aguinha. Enquanto isso, eu estou vendo que tem algumas perguntas aqui. Daqui a pouco eu vou responder. Mas aí eu estou esperando vocês me dizerem o que é que vocês deixaram para depois. Érica, você fez reforma faz pouco tempo, o que é que você deixou para depois? Eu estou sabendo, viu? Deixa eu ver aqui quem mais. Felipe Carvalho. Cadê Felipe? Cadê o que é que você deixou para depois aí na sua última reforma? E se fez ou não fez? Eu quero saber aí. Vamos lá. Deixa eu ver aqui mais alguém. Magalhães, cadê? Fez reforma, o que é que você deixou para depois? Todo mundo deixou alguma coisa para depois, tá? Tô pegando aqui a lista de nomes aqui, tá? Então, questão da piscina, é o item que mais se deixa para depois, mas é um item que gera uma reforma bem acentuada ali, você tem que estar programado, e se você deixar para depois, você já pensa no que você precisa para alimentar aquilo ali, tá? Itens que eu tô lembrando agora, tá? Que não é nem eu deixar para depois, mas eu quero acrescentar depois. Regis, eu pensei, dependendo do bairro que você vai morar, uma cerca elétrica. Então, você precisa de um sistema que faz aquela cerca funcionar, e você precisa que esse sistema esteja conectado à cerca. Precisa pensar em projeto. Eu não vou fazer agora. Pensa, vai fazer depois, tá? Circuito interno de câmeras. Vai fazer depois? Deixa eu ver. Automação residencial. Automação é mais porque interfere em muita coisa, tá? Automação não pode deixar para depois não, tem que ser pensado antes. Mas pensa nisso, tá? Então, o ideal é você, mesmo que você deixe para depois, você pense antes, tá? Vai pensado. Deixa eu ver aqui mais algum comentário, mais alguma pergunta. Tá, aí ó, o Cláudio disse piscina. Ele fez uma pergunta, se a piscina deixa para depois ou é melhor fazer junto.
Cláudio, tudo que você fizer junto, teu custo vai ser menor, porque construção civil, certo? Tem um custo que se chama mobilização e desmobilização. Então você imagina que você está com uma betoneira, engasguei agora, tá? Vamos lá. Você está com uma betoneira numa obra. Então se você está com ela lá, você vai fazer o concreto para a sua piscina com o equipamento que já está lá. Se eu for fazer depois, eu vou ter que chamar uma outra betoneira. É a piscina, vai destruir o teu jardim para poder fazer a piscina. E não é o jardim, não é o retângulo da piscina, não é o espaço da piscina. Você entra material, sai material, você tem que fazer um canteiro de obra, você tem que colocar um lugar para a betoneira, né? Você tem que fazer uma instalação elétrica provisória. Então, muito melhor você fazer tudo junto. Mas, novamente, a gente tem que estar na realidade que o nosso cliente nos apresenta. Então, a gente tem que jogar a melhor solução, né? Jogar junto com o cliente para ter a melhor solução dentro da realidade dele. Tá? Então, melhor dos mundos é fazer tudo de uma vez, certo? E aí eu vou até em itens pequenos, tá? Quadros. Você vai colocar sua TV na parede, certo? Precisa de um nível, precisa às vezes de um profissional, né? Dependendo da TV. Precisa de uma furadeira de impacto para furar um parafuso grande, uma TV muito grande, que vai ficar suspensa. Tudo isso, se tiver na obra, é mais fácil. Se você não está, a sua mão de obra vai estar diluída ali, né? Você vai ter a sua pintura final depois de vários itens feitos, então não vai ter perigo de você sujar uma pintura com um serviço que você está fazendo depois, tá? Então, o ideal é fazer tudo junto, mas a gente sabe que o investimento para ter tudo pronto, às vezes é muito alto e não está dentro da programação, certo? Vou descer aqui, mais aqui, Nando N. Freitas, uma família de 4 pessoas que hoje paga aluguel e está planejando uma casa duplex. Compensa deixar o térreo pronto e deixar para depois parte superior, acabamentos, pisos, móveis, luminárias, já morando? Vamos lá, vamos ver se eu consegui entender tua pergunta como completa, tá, Nando? Fazer a parte do térreo, certo? Depois você vai fazer o superior, é isso? Vou fazer o impacto disso aí é enorme, tá? Na tua ideia, ok? Você vai fazer o superior e não vai fazer acabamento? Primeira coisa que você tem que entender, onde você mora permite isso, certo? A gente tem partes de aprovação, tá? Você tem a parte de aprovação de alvará de construção, que o alvará te permite construir, e depois você tem o habite-se, que é quando está habitável, tá? Então é por isso que o nome é habite-se, quando está habitável. O que é que o habite-se vai ver? Se o ambiente está habitável e se ele está construído de acordo com o que foi aprovado. Permite isso você construir só um pedaço, se for só o térreo, e depois construir o resto? Primeira pergunta é essa, a legislação permite? Aí vai ter que ter de lugar para lugar, tá? Maioria dos condomínios, tá, que a gente trabalha, que a gente desenvolve projetos, não permite isso. Se você aprovou tua casa com 2 andares, tu vai fazer os 2 andares. Segunda coisa, tem a parte da pergunta aqui, tem a parte de acabamentos, pisos, móveis, luminárias. Interno, né? Você fez a casca da casa, você fez o externo, certo? E você não vai fazer o interno. Novamente, o habite-se permite isso, porque teoricamente, tá? Para o ambiente estar habitável, você precisa de banheiros funcionais. Teoricamente não, né? Com certeza, né? Você precisa de banheiros funcionais, certo? E aí, quer com banheiro funcional? Com torneira, com um vaso, tá? Agora, precisa de todos os banheiros da tua casa funcional? Tem que analisar a legislação, tá?
Segunda coisa, até que ponto você vai construir para deixar o para depois, tá? Revestimentos. Quando você pega compras de revestimentos, de pisos, de fábrica, você consegue custos melhores. Então, se você comprar compras pequenas, talvez você vai investir mais ali, no somado total é grande, tá entendendo? E aí eu vou para a segunda interpretação da tua pergunta, eu acho que você está dizendo deixar o térreo pronto e depois a parte superior só para acabar. Então seria essa a pergunta. Se for fazer a casa térrea e depois, vamos dizer, criar um segundo pavimento, aí o impacto é muito grande, tá? Porque você faz coberta, depois disso faz coberta para fazer coberta. Então, eu não aconselharia isso se fosse uma coisa de curto prazo. Se fosse uma coisa de médio ou longuíssimo prazo, você está pensando em ampliar sua casa em 10 anos. É justificável, tá? Até porque materiais, dependendo do que você colocou, em 10 anos, a vida útil de algum deles já vai estar se vencendo. Então, você teria que substituí-los, certo? Então, aí justifica. Mas, num prazo curto, 2, 3, 4 anos, eu não acho interessante, não. Pronto, ele falou aqui, ó, casa duplex pronta, só deixando acabamentos. É isso que tem que se analisar. O condomínio permite, certo? E qual é o impacto disso na tua obra total, certo? Então, num orçamento detalhado, você vai tirar os revestimentos de um segundo pavimento que tem 3 banheiros, tá? Porque assim, um investimento maior, às vezes é a infraestrutura, tá? Claro que o acabamento tem impacto, mas a infraestrutura de tubulação, de elétrica, isso tudo o ideal é você fazer logo, né? Então, é um caso a se pensar, analisar calmamente o projeto específico. Mas eu acho que é das decisões que mais impactam desse tipo, né? Talvez se você tirasse outras coisas, a piscina talvez seja menos impactante do que isso, tá? Então, não sei se eu consegui responder bem, né? A piscina pode deixar a estrutura pronta e depois fazer a casa de máquinas e a colocação dos azulejos. Sim, mas aí eu também acho que não é interessante. Por quê? Porque você vai ter um buraco no seu terreno que você não vai usar, né? Você vai estar com aquilo ali inutilizado, né? Por um bom tempo. Até com a atenção maior de uma criança, de um animal cair naquele buraco, eu acho perigoso, né? Arquitetura Duet está falando, eu falei, parece que estava digitando junto. É perigoso deixar uma piscina aberta, né? Não acho bacana, tá? Então, a piscina, se você não vai fazer, não faz ela. Deixa ela projetada, detalhada, tal, mas não executa, porque o buraco ali eu não acho bacana, não, tá? Vamos lá. Cláudio, o custo da piscina feita com obra fica mais barata? Sem dúvida, eu acho que eu te respondi antes, né? Porque tudo que você está diluindo, aquele custo de mão de obra, pensa assim, tá? Você vai precisar de responsável técnico, você vai precisar de betoneira, você vai precisar de mestre de obras. Isso não está diretamente no orçamento ligado ao serviço, tá? Esses custos gerais, eles estão ligados à administração da obra, tá? Então, você está diluindo esse custo entre toda a obra e piscina, né? Se você consegue fazer logo de uma vez, é mais interessante, certo? Mas o impacto, né, de você decidir fazer essa piscina pode ser um impacto que seja muito grande no teu orçamento. Então, por isso é que a gente elenca essas prioridades, tá? Né? Mas, claro, colocando todas essas questões que a gente está falando aqui com vocês. O Cláudio novamente aqui, poço profundo. Para uma casa, tá, Cláudio? Depende do tamanho do teu terreno. Não sei aí qual o tamanho do teu terreno. Para uma casa,
o consumo de água de jardim, tá? E aí eu vou voltar ao item piscina, tá? Porque tem às vezes cliente me pergunta, Regis, mas eu tenho uma piscina, vai evaporar água. Olha, o consumo de água de um jardim é muito maior do que uma piscina, tá? Então, assim, o consumo de água, se você for imaginar que você vai regar todo o seu jardim, aí dependendo do teu terreno, com água tratada da concessionária, e eu digo isso porque aqui é Cagés, mas eu não sei, tem gente aí que pode estar do Brasil todo, né? Mas você usar a água tratada para rega de plantas é um desperdício, né? Eu acho. Então, você tendo o poço profundo, você vai ter essa economia, tá? É importante que você tenha parcimônia na água, né? A água ela é um item escasso no planeta todo. Então, assim, o poço profundo eu acho super interessante, desde a obra até o teu uso do dia a dia, né? Claro que aí nos sistemas a gente vai trabalhar independente, você ter água tratada para alimentar a sua casa e água do poço para alimentar jardins, piscinas e lavagens, essas coisas. Claro que esses sistemas a gente faz independente, mas que eles possam ser ligados, que na falta de um dos dois, o outro compensa. Tá? Então eu acho imprescindível, é um item que é importante ter o poço na construção e no teu uso no dia a dia da tua casa. Tá? Lenilson Pintor deu boa noite. Boa noite, Lenilson, bem-vindo. Deixa eu ver aqui. O Nando Freitas. Casa duplex pronta, deixando acabamento. Pronto, é justamente o que a gente tinha conversado, né? A arquitetura do-it deixa a parte dos móveis para o final, sem dúvida, né? Elenca ali, como eu disse lá no começo, no início, né? A gente vai colocar o que é prioridade para o cliente, é quase tudo, né? Mas tem que, das prioridades, ter as prioridades, né? Então, o que é realmente essencial para você se mudar? Normalmente se trabalha closet casal, quarto casal, cozinha, né? O gourmet, né? E aí você tem esses móveis planejados, projetados com marcenaria, com a indústria, com a indústria de móveis, né? E aí as outras coisas você pode ir fazendo ali por partes, né? Então pensa bem para fatiar de forma que se encaixe no teu estilo de vida, tá? A arquitetura do-it falou naquela hora, né, do perigoso, né, ter a piscina aberta, sem dúvida, eu acho. E o Nando falou que foi respondido, tá? Pessoal, eu ia falar de 3 itens, né? A gente começou a conversar, eu falei de quase tudo, né? Então, espero ter respondido aí as perguntas de vocês. Foram 3 coisas que se transformaram em quase 10 coisas que você pode deixar para depois aí na sua obra. Mas tem que pensar, tá? Tem que projetar, tudo que vier para você fazer em etapas futuras tem que ser pensado, tem que ser analisado, tem que ser projetado. Então você projeta para isso aí funcionar em etapas. Isso tem que estar na cabeça de vocês. Se você não tiver o projeto para saber para onde é que você vai, você acaba fazendo um puxadinho, uma coisa não conecta com a outra. Cláudio fez uma pergunta aqui, que aí é tema para outra live, tá, Cláudio? Que é móveis projetados ou modulados. Tá aí um bom tema para uma próxima live. Eu acho que eu vou fazer essa no futuro, tá? Porque muda do projeto à execução, tá? Então, é importante pensar isso. Desde o projeto, se você decidir por um ou por outro, pelo menos aqui no escritório, a gente pergunta ao cliente qual é a linha de móveis que ele vai querer, porque interfere desde a nossa concepção, tá, até a execução e a orçamentação do cliente ali no pré-obra dele de móveis, tá? Então, um tema muito abrangente que eu te respondi aqui nesse finalzinho, ok? Agradecer a presença de todo mundo e quinta-feira que vem a gente vai ter mais uma live que pode ser até o tema da projetados ou modulados, tá bom? Obrigado, pessoal, até a próxima e quinta-feira que vem a gente se encontra.